Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, e hoje estaremos dando sequência à construção do conhecimento dentro da disciplina de imunologia humana. Ressalto que já fizemos diversas considerações, diversos apontamentos, e creio que está definido para nós que esta é uma disciplina que trabalha com a proposta de construção de um conhecimento cumulativo, ou seja, a aula 1 vai influenciar diretamente na aula 2, a aula 2 vai influenciar diretamente na aula 3 e assim sucessivamente. E também dentro de um formato, entendemos que esse conhecimento é construído dentro de um formato translacional, ou seja, visitamos a todo momento outras ciências para a correta compreensão, a completa compreensão da imunologia. Peço ao senhor que não se esqueça que nós necessitamos somar, então, diversas habilidades para desenvolver a competência, os raciocínios quanto à compreensão da imunologia. Também tomo a liberdade de pedir a você que, neste momento de pandemia, com as aulas ocorrendo no formato remoto, que você venha a externar um comportamento ativo diante de alguns percalços, dificuldades que possam aparecer. Ou seja, por favor, se você se deparar com algumas palavras, com termos, com terminologias, conceitos que talvez você ainda não tenha entrado em contato ou já entrou em contato, mas sua memória lhe traiu, deixou você na mão e você não se lembra mais dos seus significados, peço a você, por favor, pesquise-os e vamos construir juntos um conhecimento relevante dentro dessa disciplina tão prazerosa, em meu modo de entender, que é a imunologia humana. Então vamos lá, eu quero discutir então com vocês características do sistema imune e funções dos órgãos do sistema imune, a parte 2 dessa aula, né? Bem, como estamos discutindo as características, né, do sistema imune e funções dos órgãos do sistema imune, temos na tela uma lâmina e já na sequência observaremos uma nova lâmina, né, buscando retratar a produção de células, as divisões que ocorrem a nível de medula óssea, um órgão linfóide primário, como já pontuado, categorizado anteriormente, né? Os órgãos linfóides em órgãos linfóides primários e secundários, ou seja, então a partir de células tronco, observamos o surgimento das células de origem mieloide e o surgimento das células de origem linfóide, onde buscamos com esta visualização, onde almejamos com essa visualização, que você se aperceba, visualize de forma concreta, né, as células que estamos discutindo, que fazem parte do sistema imune, do nosso sistema imune e suas principais características. Bem, como pontuado, aqui você vai poder observar então uma célula tronco, a expressão de uma célula tronco, e as células de origem mieloide e as células de origem linfóide, como já pontuado com os senhores em momentos anteriores. Aqui observamos o que? Além das hemácias e plaquetas, também essa categorização, tá? Como dessas células como granulócitos e os agranulócitos. E ressalto que em momentos anteriores já o classificamos, categorizamos, pontuamos sobre suas principais funções, né? Então tem aqui hemácia e plaqueta, os granulócitos e os agranulócitos. Granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, agranulócitos, linfócitos e monócitos. Lembramos que os grânulos possuem diferentes funções ligadas ao nosso sistema imune, que irão auxiliar nos eventos, por exemplo, os eventos vasculares, tá? Que fornecerão condições para sua ação contra o patógeno. Comigo aqui na tela, tipos celulares da resposta inata. Quero pontuar com vocês em particular aqui, tem neutrófilo, macrófago, células dendríticas e natural killer. Quero pontuar um pouquinho sobre as células dendríticas. Células dendríticas, elas são uma das principais células apresentadoras de antígeno do sistema imune, distinta dos macrófagos, por possuir tantas projeções do citoplasma, tá? Recebem o nome de células dendríticas, que vem do grego dendron, que significa árvore. As células dendríticas se originam na medula óssea a partir de células tronco hematopoéticas pluripotentes,
alguns tipos celulares podem exercer a função de APC, no caso da célula dendrítica, né? Como macrófago, monócito, linfócito B ou algumas células endoteliais. Porém, as células dendríticas são consideradas APCs mais potentes, sendo capazes de iniciar a resposta imune pela ativação de linfócitos do tipo T. Comigo aqui na tela, aqui nós mostramos o quê? Aqui uma imagem falando sobre uma célula, certo? Em particular, que ainda não discutimos, que são os mastócitos. Então está aqui descrito linfócitos, macrófagos, monócitos, os neutrófilos, no caso polimorfos nucleares, eosinófilos, basófilos, e os mastócitos, que ainda não pontuamos. Eu desejo agora, dentro desse contexto, pontuar algo sobre ela. Não devemos confundir monócito, macrófago, né? Então, o monócito vai se expressar na forma de macrófago, não devemos confundi-los com mastócitos. Então, o mastócito, por vezes também referido, chamado, tá, por labrócito, é uma célula do tecido conjuntivo originado de células hematopoéticas situadas na medula óssea. A principal função dos mastócitos é armazenar potentes mediadores químicos da inflamação, por exemplo, a heparina, anticoagulante, histamina, vasodilatadora e serotonina. Bem, como estamos falando aqui no caso de histamina e serotonina, eu quero aproveitar, certo? Para pontuar com os senhores sobre um termo chamado altacoides. Acabamos de falar de histamina, de serotonina, estamos falando de mastócito, tá? E o que são histamina e serotonina? Nós denominamos de altacoides, remédio próprio remédio, tá? Então, são substâncias químicas que, embora tenham estrutura, atividade farmacológica bastante diferentes, elas possuem em comum o quê? O fato de serem naturalmente encontradas no organismo. Então, são agrupadas como altacoides, por exemplo, a histamina, a serotonina, as angiotensinas. Então, eu pontuei aqui uma célula que a gente ainda não tinha discutido sobre ela, o mastócito, tá? Também conhecido por labrócito. Mastócito produz altacoides. Quais são, professor? Por exemplo, citamos aqui a histamina e a serotonina. Aqui nós estamos observando o mecanismo de escape de alguns patógenos. Então, existe um aperfeiçoamento, vem acontecendo aperfeiçoamento contra os patógenos quando pensamos em relação aos seus mecanismos de sobrevivência. Eles foram desenvolvendo formas para sobreviver e dentro desse mesmo contexto, aqui uma nova imagem, mostrando dentro desse raciocínio que as adaptações do nosso sistema imune, em particular da imunidade adaptativa, no reconhecimento desses antígenos, tá? Um processo de marcação desses antígenos, que nós chamamos de opsonização, né? Do antígeno, e sua consequente remoção da circulação, tá? Aqui nesta lâmina eu trago para vocês uma parte da resposta da imunidade inata, e aqui os senhores vão observar no meio da lâmina do lado direito, mais ao lado direito, está pontuando, está falando um pouquinho sobre a proteína C reativa. Também quero oportunamente, atempadamente, pontuar algumas coisas sobre a proteína C reativa. A proteína C reativa, também conhecida como PCR, é uma proteína produzida onde? No fígado, que está presente em pequenas quantidades no sangue de pessoas saudáveis. Em casos de inflamações ou infecções agudas, os seus níveis no sangue podem aumentar até 1000 vezes. A PCR, ou proteína C reativa, é um marcador importante e sensível de inflamação aguda, certo? Inflamação aguda e destruição de tecidos. O aumento e diminuição de sua concentração no soro é utilizado para monitorização de processo inflamatório de natureza infecciosa e não infecciosa. Então, ela é uma proteína produzida a nível de fígado, né? Com meia-vida em torno de 5 a 7 horas, e por isso seus valores caem a níveis de referência mais rapidamente que outras proteínas de fase aguda. Então, a elevação do PCR, da proteína C reativa, certo? Ela precede em pelo menos 12 horas a elevação de outros marcadores de infecção, como a leucocitose, a hemossedimentação e mesmo a febre. Também desejo pontuar de forma final sobre a proteína C reativa, que a proteína C reativa, existem diversos estudos que indicam que ela
ela dispara, ela ativa o sistema complemento. Vocês se lembram? É uma cascata de proteínas presentes no plasma, está ligada com a imunidade inata, ela é ligada pela via clássica alternativa e das lectinas. A PCR ativa o sistema complemento pela via clássica. Comigo aqui na tela, pontuando aqui sobre as características, né, da imunidade inata e os órgãos, né, que a compõem. Aqui uma lâmina, né, ainda dentro desse contexto de trabalhar os constituintes do sistema imune, as funções dos órgãos do sistema imune. Observamos uma lâmina, certo? Pontuando sobre o quê? Sobre as células NK. O que são células NK? São leucócitos. De que tipo? Linfócitos. De que tipo? NK, tá? Mas estes trabalham na imunidade inata, os outros na imunidade adaptativa. Este na imunidade inata, e algumas de suas funções elimina as células infectadas com baixa expressão do complexo principal de histiocompatibilidade, o MHC-CpH de classe 1, né? Defesa contra infecções virais, secretam o interferon gama, principal citocina, então o interferon gama é uma citocina, ativadora de macrófagos, né? Então monócitos, que lá na frente vão se transformar em macrófagos, para destruírem micro-organismos fagocitados. Aqui uma lâmina onde é possível visualizar importantes fagócitos. No caso aqui estamos observando sua morfologia, sua conformação, né? Quem são eles? Neutrófilos e macrófagos. Dentro desse raciocínio ainda de mediadores, de constituintes da nossa imunidade inata, aqui uma lâmina, né, uma reflexão sobre os PAMPs, já pontuado anteriormente, mas para que a gente mantenha um raciocínio, né, devemos tê-los constantemente em mente. PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. As membranas, então já pontuamos sobre isso na realidade, né? Micro-organismos apresentam estruturas com padrões repetitivos, os patógenos, né? Aqui os receptores reconhecedores de padrão, também já pontuamos anteriormente sobre este tema. Aqui eu coloquei em destaque o mastócito produzindo os altacoides, né, próprio remédio, também já discutimos isso agora nesta aula. Aqui para os senhores terem uma visualização de um tipo de receptor reconhecedor de padrão. Que tipo é este? Do tipo Tau. Que tipo Tau? Tau-like, tá? Então o senhor está tendo a oportunidade de observar este receptor reconhecedor de padrão. Seguindo aqui comigo na tela, o senhor também oportuniza ao senhor observar o quê? Um padrão, tá? Que tipo de padrão? Um padrão de bactérias gram-negativas. Qual é esse padrão? Os lipopolissacarídeos, o LPS, tá? Então, o senhor está vendo o seu modelo, o seu formato, como é que ele se expressa, né, nos patógenos. Aqui comigo também na tela, eu tomo a liberdade de trazer para os senhores uma imagem demonstrando o processo de fagocitose, certo? Para a gente sair um pouquinho, eu gosto de trazer essas imagens para você sair um pouquinho do abstrato, vir para o concreto, né? E como última imagem desta breve aula, né, encerrando a parte 2 dessa nossa discussão, como última imagem nós visualizamos um complexo sistema de reconhecimento, no caso de marcação do antígeno, que nós chamamos de opsonização, e a liberação de diferentes mediadores químicos que irão atuar, entre outras ações, na amplificação da resposta imune, destruição do patógeno e também, se necessário, na reparação tecidual. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.